Hoje, inclusive, essa aula ela serve muito bem para iniciante, porque a gente vai falar um pouco sobre o CPC 00, que é um pronunciamento contábil básico da contabilidade, tá? Então a gente vai falar, eu queria inclusive pedir antes da gente começar, que aqui vocês, os 100 que estão assistindo, que vocês baixem aí o CPC 00, que a gente não vai fazer hoje no PowerPoint, a gente vai fazer uma apresentação aqui direto com o pronunciamento. Tá? A gente vai a alguns pontos que mais caem em prova e vai discutir algumas questões. Quem vai fazer aí ISS Cuiabá, é bom até para vocês, a gente vai fazer uma questão da FGV, que foi bem polêmica, inclusive, que caiu no TCM de 2015, não sei se alguém aí já se lembra, tá? Só de falar. Mas é uma questão que foi bem polêmica, o CPC 00, ele não serve só para quem já está avançado, beleza, galera? Ele serve tanto para iniciante como para avançado, tá? Então vamos lá, hoje sem perder muito tempo, tem uma aula para fazer ainda para hoje, amanhã eu vou viajar, então vai ficar corrido. Beleza? Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber é que hoje os pronunciamentos contábeis eles caem muito em prova, tá? Então eu vou ser repetitivo, às vezes eu vou falar um pouco mais devagar, porque tem gente de todos os níveis aqui. Então os pronunciamentos contábeis hoje eles caem muito em prova. E o CPC 00 tem muitas provas, por exemplo, o auditor fiscal da Receita Federal não cai mais princípios hoje em dia. Quem está estudando para a Receita Federal sabe que eles tiraram o princípio lá das emendas e colocaram estrutura conceitual básica. Tá? Só que, para a felicidade de vocês, esse pronunciamento ele não é tão complexo, tá bom? O CPC 00, estrutura conceitual, ele não é tão complexo. Ele tem alguns detalhes, mas se a gente começar a fazer questões, tal, vocês vão ver que as questões se repetem, tá bom? Que são alguns detalhes aí que a gente tem que aprender. Ele teve uma revisão, ele foi editado em 2009, eu acho, em 2008. E ele teve uma revisão, que foi a revisão 1, que mudou bastante coisa, tá? Dividiu em capítulos, tal. Mas a gente vai fazer vai falar uma etapa hoje, aí vai falar sobre o início dele, que são coisas que caem bastante em prova, beleza? Então, todo mundo aí com o CPC na mão, que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Consegue enxergar, galera? Consegue enxergar? Sim? Beleza. Então, olha, esse aqui é o pronunciamento contábil, galera. Tá? Esse aqui é a parte inicial do pronunciamento. A gente vai falar os pontos aqui que mais caem em prova, tá bom? A gente não vai... E vocês anotem aí, para que vocês saibam também, porque o pronunciamento ele é grande. Por exemplo, esse CPC aqui ele tem 40 páginas, mas não é tudo que cai em prova, tá bom? São poucas coisas, então a gente vai dar uma atenção aí para esses pontos. A primeira coisa, vamos lá, introdução, tá? Introdução aí do CPC 00. Prefácio não, introdução, olha só. As demonstrações... Deixa eu aumentar aqui então um pouquinho. Nath, espera aí. Espera aí, deixa eu aumentar aqui, que vai resolver. Saco. Bom, deixa eu tentar arrumar aqui. Aí, beleza. Bom, vamos lá. As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vistas suas finalidades distintas e necessidades diversas. Então, galera, aqui é o primeiro ponto que pode confundir na sua prova, tá bom? Logo a introdução do CPC 00 fala o seguinte: as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. Mas, ora, a gente sabe que a contabilidade ela tem usuários internos e externos, mas ela é
primariamente destinada a usuários externos, tá bom? Então é bem importante você entender essa frase aí, que embora ela sirva também para usuários internos, ela serve primariamente para usuários externos. Aí continua aqui o item, fala, olha só, governo, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, vocês, por exemplo, quando forem auditores, podem determinar especificamente exigências para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto, não devem afetar as demonstrações contábeis elaboradas segundo essa estrutura conceitual. Galera, então, se eu não me engano, tá? A ESAF já cobrou uma questão sobre esse tema na prova da CVM de 2010, galera. Tá bom? Isso já foi cobrado, se eu não me engano, foi nessa prova que a ESAF cobrou, ok? Então, entendam, primeiro, as demonstrações contábeis, elas são destinadas aos usuários primários, que são usuários externos, como, anotem aí, hoje não vai ter PowerPoint não, investidores, financiadores e outros credores. E é importante que você saiba, galera, que elas não têm, esses usuários externos, não há uma hierarquia. Olha, primeiramente ela é destinada aos investidores, depois aos financiadores. Não, ela é destinada aos usuários primários, sem hierarquia, tá bom? E para usuários externos, anotem, para usuários externos, há necessidade de que as demonstrações contábeis, elas passem credibilidade, tá bom? Mas e para a administração, galera? Bom, para a administração, você não precisa tanto dessa credibilidade. Não que ela é dispensada, mas a administração, os usuários internos, eles não precisam se pautar somente nas demonstrações contábeis para conseguir as suas informações. Estão entendendo, galera? Estão entendendo? Então, esse é um primeiro ponto que tem que ficar bem claro aí para vocês. Beleza? Então, olha só, olha o que fala aí embaixo. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinados grupos de usuários. Galera, então isso aqui, esse item do CPC, anotem, todos esses itens que eu estou lendo é porque eles caem, tá? Então, as demonstrações contábeis que são elaboradas segundo o CPC 00, elas não têm a finalidade de atender um grupo específico de usuários, tá? Ela não vai falar assim, olha, essa demonstração aqui é elaborada para os investidores, essa daqui é para os credores, tá? Cada um que pegue a demonstração e extraia dela as informações que bem entenderem, tá bom? Então ela não tende ela não tende a atender um grupo específico de usuário. Cada usuário, tá, que tiver interesse, que faça a análise. E como que os usuários vão fazer as análises que eles querem? Bom, por meio de uma técnica contábil que é chamada análise das demonstrações contábeis. Beleza? Então esses dois itens são bem importantes aí para a prova. Continuando, galera. Tá, isso aqui não. Esse aqui não. Olha só, um outro tema que cai também, galera. É esse item aqui. Olha só. Esta estrutura conceitual, ou seja, o CPC 00, não é um pronunciamento técnico propriamente dito e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Nada nesta estrutura conceitual substitui qualquer pronunciamento técnico, interpretação ou orientação. Entenderam isso daí, galera? Olha a importância desse artigo e como que isso não é uma pegadinha para a prova. Vejam, essa estrutura conceitual não é um pronunciamento técnico propriamente dito. Ora, é o CPC 00, é um pronunciamento conceitual básico, mas
ele mesmo fala que ele não é um pronunciamento técnico propriamente dito, porque ele não define normas, ele não define questões de contabilização, ele não define como que você deve tratar determinado item do ativo, do passivo. Ele fala, galera, eu não sou, CPC 00, eu não sou um pronunciamento técnico propriamente dito. É o pronunciamento conceitual básico, tá bom? Isso cai em prova. Embora seja um CPC, não é um pronunciamento técnico propriamente dito, tá bom? Entenderam, galera? Isso cai em prova, viu? Olha que pegadinha que é isso. Isso aí, ele apenas esclarece alguns conceitos básicos, traz algumas noções para balizar aí o estudo da contabilidade, ok? Olha só, olha outra coisa, pegadinha punk mesmo. Olha outra coisa aqui que fala o CPC. Pode haver um número limitado de casos em que seja observado um conflito entre esta estrutura conceitual e um pronunciamento técnico, uma interpretação, tá? Ou uma orientação. Então pode haver um conflito entre o CPC 00 e um outro pronunciamento, entre o CPC 00 e uma interpretação, entre o CPC 00 e uma orientação. Nesses casos, continuando, as exigências do pronunciamento técnico, da interpretação ou da orientação específicos devem prevalecer sobre essa estrutura conceitual. Entretanto, à medida que futuros pronunciamentos técnicos, interpretações ou orientações sejam desenvolvidos ou revisados, tendo como norte essa estrutura, o número de casos de conflito tende a diminuir. Galera, então, no caso entre conflito entre o CPC 00 e outra norma específica, vai prevalecer a norma específica. Entenderam, galera? Quem entendeu, vamos dar uma chuva de coraçãozinho para a gente continuar. Vamos embora. Alguma dúvida? Sacou? Tranks? Só não fala favorável porque é feio demais isso. Deus me livre. Quem fala favorável não merece ser fiscal. Quem fala tá tranquilo, tá favorável, não merece ser fiscal. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Isso não é linguajar apropriado para pessoas cultas do nível de vocês. Vamos lá. Continuando, pessoal. Capítulo 1, tá? Então o CPC 00 ele tem 4 capítulos, sendo que um deles ainda, o 2 ainda não foi editado, ok? O 1, ele fala sobre o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral. Alguém sabe, galera, alguém sabe o que é relatório contábil financeiro de propósito geral? Isso aí, Letícia. Alguém sabe o que é um relatório contábil financeiro de propósito geral? Demonstrações contábeis. Fernanda, são as demonstrações contábeis. Então, o CPC ele usa um nome escroto para falar que relatório contábil financeiro de propósito geral são as demonstrações contábeis, beleza? Então, relatório contábil financeiro de propósito geral nada mais são do que as demonstrações contábeis, beleza? Então, vamos continuar. Tá, OB1 não. Espera aí. Esse item aqui, 2, tá bom? Ele é bem importante para a prova, tá? Ele fala o seguinte: o objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras acerca da entidade que reporta essa informação, que sejam úteis. Galera, olha esse ponto aqui, a partir do que a gente vai falar agora, é muito importante, tá? Que sejam úteis a investidores existentes e, em potencial, a credores por empréstimos e a outros credores quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Então, pessoal, essa parte aqui,
úteis a investidores existentes e em potencial, credores por empréstimo e a outros credores, é bem importante. Por quê? Porque o objetivo das demonstrações contábeis é fornecer informações para esses usuários, tá bom? Esses são os usuários primários das demonstrações contábeis, segundo o CPC 00, tá bom, galera? Então anotem aí essa informação. É muito importante para a sua prova. Não, esse item não. Cadê? E o item 5 também, ele fala o seguinte: muitos investidores, credores por empréstimos e outros credores existentes em potencial não podem requerer que as entidades que reportam a informação prestem a ele diretamente as informações de que necessitam, devendo, desse modo, confiar nos relatórios contábil-financeiros de propósito geral, para grande parte da informação contábil-financeira que buscam. Consequentemente, eles são os usuários primários para quem relatórios contábil-financeiros de propósito geral são direcionados. Pessoal, então é isso. Esses são os usuários primários das demonstrações contábeis. E eles geralmente são pessoas que não podem exigir que a entidade preste informações para ela diretamente. Você não pode chegar na Petrobras e falar assim: olha, eu quero saber quanto você tem na conta caixa. Você não pode fazer isso. Você tem que se pautar, você tem que se balizar pelas informações que você tem, né? São usuários externos, tem que se pautar pelas informações que tem. Diferente do governo, por exemplo, tá? O governo, vocês quando forem... isso cai muito em prova, tá? Quando vocês forem auditores, vocês vão poder solicitar algum tipo de informação, tal, mas se for imprescindível para o seu trabalho, a autoridade fiscal pode, desde que tenha anexo com a fiscalização, né? Porque isso é uma regra que está nas normas tributárias, tal. E a FGV gosta muito de explorar isso, tá? Então, isso cai sim no ICMS-RJ, cai na Receita, cai em tudo quanto é canto, cai em provas do SESP, cai no Tribunal de Contas, cai em tudo, tá bom? Então, esse capítulo 1 é bem importante. Então, é isso. Os usuários primários são esses: investidores existentes em potencial, credores por empréstimo e outros credores, ok? Então, vamos dar uma olhada agora em algumas questões, absorver isso aí para nunca mais errar numa prova. Deixa eu colocar aqui. Olha só, vamos lá. Olha só. O CPC 00, a questão lá em cima, é um pronunciamento técnico propriamente dito e, portanto, define normas e procedimentos sobre aspectos relacionados à mensuração ou à divulgação de elementos patrimoniais. Errado. Muito bom. Isso aí, pô. Beleza, show. Próxima. Quando for observado, olha lá. Isso aí, pessoal. Muito bom. O próximo item. Quando for observado um conflito entre essa estrutura conceitual e um pronunciamento técnico, uma interpretação ou uma orientação, as exigências da estrutura conceitual devem prevalecer. Certo ou errado? Errado também. Isso aí. Viu como cai em prova? Show. Próxima. É um pronunciamento técnico que estabelece critérios para a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis destinadas a usuários internos e internos da informação contábil. Certo ou errado? Errado também. Então, galera, não é só uma questão que caiu, isso era uma questão de múltipla escolha, eu trouxe aí, eu transformei em certo e errado, tá? Porque tinha uns aspectos mais avançados. Mas isso aí cai bastante, então é bom a gente ficar de olho.
Agora uma questãozinha da FGV que eu vou deixar para vocês resolverem e a gente vai discutir. Se puderem parar de comentar para vocês, que vocês possam ler. Bom, vou deixar um minuto aí para vocês fazerem enquanto eu vou pegar uma água. Deem uma lida e vamos discutir para a gente encerrar. E aí, galera? O que vocês acham? Bom, a galera foi de C, todo mundo de C. Bom, a letra C realmente é o gabarito. Mas a letra E, galera, a letra E, ela não está de toda incorreta. Porque olha o que diz o CPC 26 sobre esse assunto. Olha só, o CPC 26 fala o seguinte: demonstrações contábeis de propósito geral, referidas simplesmente como demonstrações contábeis, são aquelas cujo propósito reside no atendimento das necessidades informacionais de usuários externos que não se encontram em condições de requerer relatórios especificamente planejados para atender às suas necessidades peculiares. Então, se você olhar, a C fala o seguinte: bom, que o comitê procura atender aos desejos e necessidades de informação de todos os usuários que não possam requerer que as entidades que reportam a informação prestem a ela diretamente as informações de que necessitam. Exatamente, Rafa, aí veio essa questão e aí podia confundir um pouco com o CPC 26, mas além disso, é que são usuários externos, tá bom? Então a palavra todos, a gente tem que sempre tomar cuidado com esse tipo de informação de todos os possíveis usuários dos relatórios contábil financeiro de propósito geral? Não, porque todos, galera, não. A administração, por exemplo, ela não tem necessidade de informação das demonstrações contábeis, ela pode se pautar por outras maneiras. Então a gente sempre tem que ficar capcioso quando se utilizar palavras todos, sempre, nunca, nenhum, né? Porque geralmente vai comportar alguma exceção. Então a letra C vai exatamente no gabarito, que é aquela questão que a gente falou, que é o item OB2, né? Do capítulo 1, que é muito importante aí para a prova de vocês, tá bom? Então essa questão foi bem capciosa aí, tinha que estar bastante de olho, mas a gente conseguiria matar isso se a gente tivesse visto esse vídeo, né? Mas na hora ia dar uma dúvida, né? Então é isso, pessoal. Hoje foram pontos aí. Opa! Tá difícil. Pera aí. Hoje foram pontos que servem tanto para iniciante como para avançado, né? E que se cair vocês não vão mais errar.